barril de pólvoras, menores infratores que cumprem pena não, né? Medida socioeducativa no Pomeri, se rebelam durante a aula e ainda enfrentam os monitores, os policiais, com pedradas, pauladas. Eles podem fazer tudo, eles não fazem nada, eles não cometem crime. Menor não comete crime, ele mata, não é homicida, né? Ele rouba, não é ladrão, ele rouba e mata, não é latrocida, estupra, não é nada. O José Porto está lá, a polícia foi para lá, uma frouxidão, né, meu? E a impunidade, não dá para entender. Você comigo e você também aqui na tela, José Porto aqui roda, vai. Na tarde desta quinta-feira, por volta de 4h30, um grupo de adolescentes estava na sala de aula, assistindo aula. Um deles começou a perturbar a aula. A professora requisitou para os agentes monitores que ele fosse retirado da sala. Primeiro ele foi convidado para sair da sala, que estava atrapalhando os colegas. Ele não aceitou e permaneceu. Aí ela chamou os agentes para que ele fosse retirado da sala. Ele não gostou, começou a fazer uma arruaça dentro da sala de aula aqui no centro socioeducativo, jogando tinta nas paredes e depois incitando os colegas para que não aceitasse o fim da aula. A situação gerou um tumulto, porque eles começaram a agredir verbalmente e ameaçar a professora. Depois que os agentes entraram na ação, foi ainda pior. Eles partiram para cima dos agentes, pedaços de pau, inclusive de um rodo, cabos do rodo de vassoura e pedras, e começaram a atacar os agentes com esse material que foi apreendido, inclusive. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para dar reforço e tentar restabelecer a ordem dentro do complexo. Esses menores infratores eram internados da ala 3. Os agentes tentaram levá-los aí para a ala 3, eles foram, não queriam entrar, e aí as agressões e as pedradas e pauladas continuaram contra os agentes monitores. A polícia teve que intervir, inclusive os policiais efetuaram aí um tiro de 12 de fechim, justamente para poder restabelecer a situação no local. Isso foi relatado em BO pela Polícia Militar. Nessa transferência deles, o que acontece? Eles acabaram aí elegendo o chefe de equipe dos monitores como alvo principal e ameaçaram ele de morte, inclusive colocaram para o agente, aí, o chefe de equipe, perante os policiais militares, de que eles fariam essa cobrança acionando aí os parceiros deles, os colegas que estão na rua, e eles sabem, inclusive, o bairro onde mora esse agente monitor, que é o coordenador da equipe. E juraram eles que acertariam essa bronca de qualquer maneira, ou no bairro onde ele mora, ou aqui em frente na chegada dele no Complexo Pomeri. É uma situação complicadíssima, mais um palco da violência aí, onde os menores infratores acabam impondo uma certa resistência e uma espécie de comando deles na unidade. Situação extremamente complicada, a polícia conseguiu aí restabelecer essa história toda, mas foram aí momentos muito delicados dentro do complexo e estão aí os materiais apreendidos pelos policiais aí, essas pedras aí, pedaços de concreto, pedaços de cabos de rolo, de vassoura, até um rodo aí foi apreendido também, para levar para o delegado aí, para mostrar a realidade que aconteceu dentro do complexo. E são 2 menores que acabaram, digamos, incitando essa situação toda. Um tem 16, o outro tem 17 anos, já estão relacionados aí e foram... o boletim foi para a delegacia e eles estão aí à disposição agora por mais esse ato aí da Polícia Judiciária Civil, das delegacias da área. A gente vai conversar com o delegado plantonista que recebeu aí esse boletim. Nós percebemos que a legislação não é eficiente, não tem sido eficiente, não há ferramentas. A legislação não tem dado ferramentas para o operador do direito. E quando eu digo operador do direito, da polícia, o Poder Judiciário, nós não estamos tendo ferramentas para combater essa violência. Que é brutal. Que é brutal. O que a legislação ECA permite nesse caso? Eu sou professor há muitos anos e discuto os fundamentos da Lei 8.069, que é o ECA. E a gente percebe assim, que em determinado ponto de que o juiz tem apenas 3 anos para prazo máximo de internação, a internação provisória é 45 dias, e que o prazo de internação 6 em 6 meses deverá ser reavisto pela autoridade judiciária, a gente percebe assim de que, enfim,
Tem anos que ficam de mãos atadas. De mãos atadas, né? A Lei 8.069 é uma lei protecionista. Ela serve para aquele menor que é vítima, mas para o menor infrator, de fato, a gente está perdendo. É claro que a polícia, a imprensa, o Poder Judiciário tem necessidade de proteger. As crianças devem ser protegidas. É uma obrigação do Estado brasileiro, né? A gente até fala de uma teoria chamada co-culpabilidade, que em tese que o Estado também é causador, também é um dos autores, junto com a pessoa que pratica o delito. Então ele tem culpa. Deixar o jovem chegar nesse ponto. Mas assim, a gente percebe que poderia ter, no mínimo, no meu entendimento, eu acho que todas as pessoas que falam nesse sentido de uma redução da menoridade penal para 16 anos. Há vontade de que isso seja melhorado, mas eu percebo assim que as ferramentas legislativas realmente não são tão eficientes. Os menores sabem até o endereço, o bairro onde o chefe de equipe dos agentes monitores mora. Ou seja, eles vão repassar isso para fora. A gente sabe que isso acaba de alguma forma ou de outra sendo cumprida. E se imagina como que esse rapaz vai trabalhar sabendo que já tem uma ameaça contra ele, que não deve ser a primeira. Nós vamos encaminhar o procedimento amanhã de manhã para a DEA, a Delegacia Especializada do Adolescente, que vai apurar essa conduta e com certeza eles vão serem chamados para responder penalmente por mais esses atos infracionais. Então, a minha sugestão, eu como operador de direito, eu acho que a minoridade penal para 16 anos seria uma boa medida, né? E menor de 16 anos realmente há uma dificuldade de se penalizar com maior gravidade, porque a gente tem que proteger crianças e adolescentes. Mas seria uma boa medida, seria uma medida mais eficiente e traria mais rapidamente tranquilidade à sociedade, porque hoje a gente percebe que mais de 70% são menores que têm envolvimento com atos infracionais. Com as imagens do Marcos Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.